No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que está em 87 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo, em reais 482 mil reais, e também sobre a pressão vendedora que está determinando muito o preço do Bitcoin desde essa correção que aconteceu. Então, um post aqui do Felipe Demartini no x.com, abre aspas, pressão vendedora no Bitcoin não ficava tão forte desde o bear market de 2022. Então, estamos vendo aqui a pressão vendedora de preço do Bitcoin. Vamos tentar entender um pouco mais sobre o que isso significa, sempre lembrando que isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. Além disso, se você gosta do conteúdo, já deixa o like e considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ainda ter acesso ao conteúdo exclusivo do canal com vídeos exclusivos para membros. Bom, então o que o dado está mostrando? O dado está mostrando que a pressão vendedora, ou seja, a Sell Pressure Delta, voltou a níveis comparáveis a 2022. Ou seja, muita gente vendendo agressivamente no curto prazo. Isso não acontecia com essa intensidade desde o fundo do último bear market. Até aqui, isso é um fato. Mas o erro comum é que muita gente lê isso como, um indício de que o preço vai cair mais. Mas pressão vendedora é diferente de tendência de baixa isolada. O indicador mede o fluxo e não o contexto, e o contexto muda tudo. E se a gente comparar 2022 com o que está acontecendo agora, a gente consegue entender isso um pouco mais. Em 2022, a gente tinha liquidez sendo drenada, juros subindo fortemente, ETFs inexistentes, institucional fora ou quebrando como o FTX e outras empresas, e varejo ainda esperançoso, as famosas sardinhas. E agora temos liquidez voltando, mesmo que silenciosamente. Além dos cortes de taxas de juros nos Estados Unidos, tem uma questão de liquidez aumentando em vários locais, inclusive nos Estados Unidos, com programas de quantitative easing, talvez não tão escancarados, mas basicamente mais dinheiro no sistema financeiro. E a gente sabe que liquidez geralmente é bom, principalmente para ativos de risco, então risk on, e o Bitcoin ainda é visto como um ativo de risco pela maior parte do mercado financeiro. A gente também tem ETFs absorvendo ofertas, baleias acumulando e o varejo sumindo, e a gente consegue ver o varejo sumindo pelo Google Trends em baixa. Geralmente quando a gente tem muitas pesquisas aí no Google relacionado a Bitcoin, criptomoedas e por aí vai, significa que as sardinhas podem estar entrando e geralmente é um momento de euforia. E momentos de euforia não são bons momentos de entrada geralmente nos ativos, né? Isso tem muito a ver com Fear and Greed Index, por exemplo. Geralmente quando o preço está muito esticado, o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, vai lá para cima, e quando o preço cai, o Fear and Greed Index vai lá para baixo, e geralmente a gente prefere comprar o ativo quando ele está mais barato. Então, seguindo aqui, a gente vê também o Bitcoin acima da tendência de longo prazo e não abaixo como em 2022. Isso sugere que a distribuição de curto prazo, né, que está acontecendo agora, e não um colapso estrutural. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui rapidamente de novo no preço do Bitcoin com um zoom out. Então, temos uma pressão vendedora muito forte, mas o preço ainda está em 87 mil dólares. E uma coisa que a gente pode observar aqui em relação à pressão vendedora é que dificilmente ela fica muito baixa durante muito tempo, por tempo indeterminado, digamos assim, né? Então, historicamente, a gente tem períodos de bear market onde a pressão vendedora é mais forte por algum tempo, mas eventualmente ela volta a subir. E geralmente ela sobe aí com grandes pernadas de alta, certo? A gente pode ver isso, por exemplo, nesse ciclo aqui de máxima histórica de 2021. Mas o ciclo de alta atual, ele se caracterizou por altas um pouco mais constantes e menores do que em 2021, como vocês podem ver aqui no gráfico, e também correções menores e mais frequentes, então é uma alta mais lenta e gradual que no passado. Então, historicamente também faria sentido, já que tivemos uma alta mais lenta e gradual, termos correções mais lentas, constantes e graduais. Pelo menos é uma hipótese. O que vocês acham? Faz sentido ou não? Coloquem nos comentários sempre conforme eu for colocando aqui, porque é sempre bom ver contrapontos em relação aos dados que a gente está observando aqui, dado que não temos como prever o futuro, não é uma dica de investimentos, a gente fala aqui mais sobre cenários, possibilidades, probabilidades, dados, indicadores e o contexto geral, o contexto macro, certo? Então, historicamente, quando a pressão vendedora sobe e o preço não desaba proporcionalmente, indica absorção.
Ou seja, alguém grande está do outro lado do trade, talvez o smart money. Tradução em português, claro. Mãos fracas podem estar vendendo e mãos fortes podem estar comprando. O mercado pode estar limpando o excesso de alavancagem. A gente já falou bastante sobre alavancagem nos últimos vídeos, então isso pode estar acontecendo, uma limpeza de alavancagem e ansiedade. É desconfortável, barulhento e emocional, mas exatamente como boas zonas de assimetria costumam ser. Compre ao som de canhões e venda ao som dos violinos. Enfim, eu não lembro muito bem daquela frase, mas a ideia é exatamente essa: comprar quando todo mundo está desesperado e vender quando todo mundo está muito ganancioso. Isso, claro, vale para bons ativos com bons fundamentos, senão não faz sentido nenhum. Então, pode não ser um sinal de euforia, mas também não é um sinal de fim, é um sinal que pode ser de transição. Então, observem como nós temos ciclos aqui de períodos de acumulação e período de venda, período de acumulação e período de venda. Mas o Bitcoin, por se tratar de um bom ativo que vem se valorizando ao longo do tempo, historicamente ele tem períodos maiores de compra do que de venda, e é o que vemos aí ao longo do tempo. Também quero falar aqui sobre esse post, que é um clássico aí do Bitcoin, que é um post que se refere ao longo prazo no Bitcoin e essa perspectiva não imediatista, certo? Então, uma baixa preferência temporal aí. E ela mostra o preço médio de uma casa, né, em dólares versus Bitcoin nos Estados Unidos, né, enfim, mas a ideia vale para qualquer local. Então, voltando lá para 2012, o preço médio de uma casa nos Estados Unidos era de em torno aí de, claro, depende muito da localização, do tamanho da casa e por aí vai, mas enfim, é só um meme que condensa uma ideia macro muito interessante. Então, o preço da casa em $200 mil. Quantos bitcoins eram necessários para comprar uma casa? 43 mil bitcoins. Preço de uma casa em 2016, $300 mil. Quantos bitcoins eram necessários? Na época, 531. Então já caiu de maneira brutal, né? Em 2020, preço em dólar, 317. Quantidade de bitcoins, 33 bitcoins. E hoje em dia, preço de uma casa, em média, $400 mil. E quantidade de bitcoins necessários, 3,98. 4 bitcoins, certo? Então observe como o preço das casas vai aumentando em moeda fiduciária, no caso aqui dólares, e vai diminuindo em Bitcoin. Isso acontece, dentre outros motivos, pela questão da oferta e da demanda. Na verdade, o preço de qualquer ativo depende de oferta e demanda. Preços de casas, preços de moedas e preço do Bitcoin. Então, olhando para a questão da oferta e da demanda em relação às casas, nós temos aí uma oferta aumentando para o número de casas, porque existem casas sendo construídas. Também existe uma pressão de redução de ofertas de casas quando as casas são abandonadas, depreciação e por aí vai. E temos, por outro lado, do ponto de vista da demanda, uma taxa de natalidade decrescente. Então, com o tempo, a gente pode ver a população diminuindo em vários lugares, isso já acontece. Isso pode ser muito ruim para o mercado imobiliário do ponto de vista de investimentos. Mas como, do outro lado, as moedas fiduciárias estão colapsando, aqui eu gosto de mostrar este gráfico aqui, só um pouquinho, aqui, onde a gente vê a perda de poder de compra das moedas fiduciárias. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, por exemplo. Então, a perda de poder de compra das moedas fiduciárias faz com que tudo pareça mais caro. Políticos e burocratas têm interesse, se beneficiam do aumento da oferta de moeda via efeito Cantillon, enquanto a gente paga a conta via inflação. Então, a gente vê aqui tudo ficando mais caro, inclusive as casas, os produtos, os serviços. Então, a gente tem a impressão de que tudo está ficando mais caro, mas é na verdade o dinheiro que está perdendo poder de compra. E por que o dinheiro está perdendo poder de compra? Porque é uma questão também de oferta e demanda. A gente tem cada vez mais dinheiro em circulação. Esse gráfico aqui é o gráfico da base monetária, o M0 dos Estados Unidos, e a gente vê que ele vem crescendo ao longo do tempo, principalmente pós 2008, com os programas de quantitative easing. Como o dinheiro ele flui de forma heterogênea na economia, ou seja, não flui para todos os ativos ao mesmo tempo, da mesma forma, a gente não vê todos os preços aumentando de forma simultânea. Então a gente tem, por exemplo, após 2008, o preço de alguns ativos aumentando mais que outros. Bitcoin é o caso clássico. Bitcoin foi um dos ativos que mais se valorizou no período. A gente vê também ações se valorizando muito desde 2008. Mas a gente vê também itens de consumo, serviços e casas aumentando também, mas talvez com
com um pace menor, né, com uma proporção menor. E de outro lado, então, enfim, oferta aqui infinita do dinheiro cada vez maior e a demanda aí, enfim, ela existe, mas do ponto de vista da oferta, a oferta vem crescendo, por isso a moeda vem perdendo poder de compra ao longo do tempo, fazendo com que tudo pareça mais caro. Por outro lado, o Bitcoin, oferta fixa em 21 milhões de unidades, uma assíntota horizontal ali em 21 milhões de unidades, porque as recompensas dos mineradores são reduzidas pela metade a cada 4 anos, onde a gente chama esse evento de halving. Então, não à toa, do ponto de vista da oferta, o Bitcoin ele vai tendo cortes, e do ponto de vista da demanda, a demanda por Bitcoin vem crescendo. Basta dizer aí que as maiores empresas, estados e por aí vai, vêm adquirindo Bitcoin ao longo do tempo. Quando a gente fala dos maiores detentores de Bitcoin do mundo, aqui top 10, notícia do exame de 2024, hoje em dia esses players aqui já têm mais Bitcoins, inclusive. Nós temos ETFs à vista, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies, governo dos Estados Unidos, governo da China, então estados aqui e grandes empresas adquirindo Bitcoin. O ETF da BlackRock, por exemplo, o IBIT, foi mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, sendo que o Bitcoin se desvalorizou no anual, né? No anual aqui tivemos uma queda de 6,26% no Bitcoin. Então imagina o que não pode acontecer com esse ETF caso o Bitcoin volte a se valorizar em uma nova pernada de alta. Então é exatamente isso. A oferta do Bitcoin vem caindo, pessoas vão perdendo Bitcoin, temos holders aí que não querem se desfazer das suas posições, pessoas vão, enfim, perdendo as chaves ao longo do tempo. Temos a questão do halving, o limite de 21 milhões de unidades de Bitcoin, por outro lado, a oferta crescendo. Então, não à toa a gente vê o preço de tudo diminuindo em Bitcoin, certo? Porque o Bitcoin é um ativo extremamente escasso, com uma oferta que vem aumentando. Então, a leitura errada deste meme seria Bitcoin é volátil demais para ser unidade de conta. E a leitura correta, talvez, seria a seguinte: o imóvel não ficou mais barato, o dólar não preservou poder de compra. O Bitcoin foi o ativo que mais concentrou o poder de compra no período. Ou melhor, o imóvel ficou mais barato caso você esteja utilizando a moeda correta, a reserva de valor correta, digamos assim. E quando você mede tudo em dólar, casas sobem, a vida fica mais cara, o salário nunca acompanha. E quando você mede em Bitcoin, lembrando que não temos como prever o futuro, mas temos como ver o que aconteceu até agora e o que possivelmente tende a acontecer no futuro, mas quando você mede as coisas em Bitcoin, ativos reais tendem a ficar mais baratos ao longo do tempo, o capital se acumula, o tempo passa a trabalhar ao seu favor e não contra. E isso é exatamente o oposto de um sistema inflacionário, porque o Bitcoin ainda está em fase de monetização, porque a unidade mental das pessoas ainda é moeda fiduciária e poucos pensam em acumular Bitcoin, a maioria só pensa em preço. Mas a tendência histórica parece clara, quem mede patrimônio em Bitcoin está jogando outro jogo. Realmente muito interessante aqui, eu gosto muito desse tipo de meme, tem vários memes com carros, com casas, com preço aí de compra do supermercado, mas a ideia é muito simples. Se você cota as coisas em moeda fiduciária, você vai perdendo o poder de compra ao longo do tempo, e se você cota aí o seu poder de compra em ativos escassos, e aí pode ser Bitcoin, pode ser ações, por exemplo, né? A gente tem o SP500 aqui que vem se valorizando, porque não deixa de ser um ativo escasso, e também ouro, que já se valorizou mais 72% no ano em dólar, prata, que já se valorizou mais de 100% em dólar. Então temos vários ativos escassos, cada um com as suas características e com as suas peculiaridades. Não temos nenhuma garantia de que esses ativos, simplesmente pelo fato deles serem escassos, eles vão se valorizar. Então existe também uma inflação na prata, que é a inflação da mineração da prata. Existe uma inflação no ouro, que é a questão da mineração do ouro. Existe uma inflação no SP500, nas ações, que é a questão das empresas que vão sendo listadas aí na bolsa. E existe a inflação no Bitcoin, que é as recompensas, que são as recompensas dos mineradores que reduzem pela metade a cada 4 anos. Então talvez o Bitcoin seja um dos ativos mais escassos de todos. Mas do outro lado também temos a demanda por esses ativos, né? Enfim, são várias peculiaridades, mas uma coisa é certa, ou quase certa: o fato de que as moedas fiduciárias vão perder o poder de compra ao longo do tempo, e é muito interessante que você perceba isso antes de ter
ter o seu poder de compra obliterado pelo famoso papelzinho colorido, lastreado em honestidade de políticos, né? Você sabe que políticos e burocratas têm incentivos para aumentar a quantidade de moeda, depreciar o poder de compra, né? A gente tem metas de inflação. Vocês já pensaram quão bizarro é isso? Então, políticos e burocratas têm uma meta de destruir o poder de compra do nosso dinheiro todos os anos. Então, é isso que acontece na maior parte dos países, e não à toa as alternativas às moedas fiduciárias vêm ganhando tanta visibilidade. Seja o Bitcoin, seja o ouro, seja a prata. Não porque os grandes players gostam dessa ideia, mas pela questão quase que inevitável de teoria dos jogos, onde quem adotar primeiro acaba se beneficiando, bebendo água limpa e pagando mais barato. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu achei muito interessante aí essas observações. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.